o efeito colateral de tudo que está acontecendo agora pode aumentar ainda mais a popularidade de Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes abriu o julgamento da denúncia contra Bolsonaro e mais 7 aliados na primeira turma do STF, destacando a ligação entre a suposta tentativa de golpe e os atos do dia 8 de janeiro. Durante a leitura do resumo da denúncia, Moraes ressaltou que os planos, incluindo a neutralização de alvos como Lula, Alckmin e ele próprio, não se concretizaram pela resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O ex-presidente acompanha o julgamento no plenário da primeira turma, junto de seus advogados. Os 8 denunciados são acusados de 5 crimes, incluindo organização criminosa armada e golpe de Estado. Antes de passar a palavra, hoje iniciaremos então com a Fabi, análise jurídica da Fabi, mas antes de passar a palavra para a Fabi, vamos ouvir o Rodrigo Constantino, que deixou uma mensagem, um comentário, e depois começamos com a Fabi. Olá, claro que minha fala hoje vai ser sobre esse julgamento farsesco, esse teatro mequetrefe, chinfrim, esse julgamento que não passa de um show, de um espetáculo para consumo da esquerda e dos verdadeiros golpistas. Os advogados de defesa apresentaram os pontos principais, né? Hoje era para receber a denúncia da PGR e ficou claro que a denúncia é descabida. Ficou claro que a defesa não teve acesso à íntegra do material, só a peça acusatória, o que não é devido processo legal. Ficou claro que o foro era inadequado e que não é questão pacífica, que Bolsonaro deveria ser julgado pela primeira turma do STF. Até mesmo o ministro Fux abriu divergência aqui, tem sido uma grata surpresa. É o único juiz ali, né? Agora, a gente tem que lembrar que no passado já tivemos o Marco Aurélio Mello divergindo, inclusive colocando a alcunha de inquérito do fim do mundo no inquérito das fake news, e pouco adiantou. É como se o lutador de jiu-jitsu Fux tivesse dado um armlock, mas o Alexandre de Moraes fosse o dono do tatame. E a verdade é que todo mundo já sabe o resultado disso. Não precisa levar adiante. A surpresa grata também foi a presença de Jair Bolsonaro olhando, encarando os seus algozes, principalmente Alexandre de Moraes, no olho. Isso é importante porque repete aquilo que Donald Trump fez nos Estados Unidos, e a diferença, claro, é que nos Estados Unidos ainda não havia o aparelhamento completo da Suprema Corte. Então eram julgamentos políticos ou politizados para perseguir Donald Trump e tentar retirá-lo do pleito, só que eles não foram capazes de seguir com a trama adiante. No Brasil, Alexandre de Moraes aproveita o momento para explicar que são mentiras de que velhinhas com Bíblia foram presas, o que é absolutamente descabido e inadequado no recinto e no local, mas Ana vai lá e diz que foram apenas 43 idosos presos no 8 de janeiro. Apenas, até aqui, né? De novo, Mauro Cid fez uma colaboração sob pressão. Ele voltou depois que vazou a conversa dele com algum parente, algum amigo, que ele estava sob coação. Ele voltou, e aí tivemos aquela cena absurda do Alexandre de Moraes ameaçando os seus familiares, que o Gilmar Mendes classificaria como tortura se fosse na Lava Jato, né? E, como colocou muito bem o advogado Jair Bolsonaro, ele é que teve que se adequar à narrativa da Polícia Federal e não trazer alguma coisa que na sua colaboração fizesse diferença. Isso por si só já anularia esse processo, que todo ele depende basicamente da colaboração do Mauro Cid. Além disso, claro, a cronologia. Jair Bolsonaro começou a tramar o golpe contra Lula quando ele era o presidente, o que obviamente não faz nenhum sentido. Ninguém conseguiu provar ou colocar qualquer evidência à mesa de que Jair Bolsonaro está ligado de alguma forma ao 8 de janeiro. Aí você vê os figurões da velha imprensa, como Vera Magalhães e companhia, dizendo que os advogados de defesa não negaram a gravidade do 8 de janeiro, apenas mostraram ou tentaram argumentar que os seus clientes não fizeram parte. Ora bolas, Vera Magalhães e companhia na imprensa. O objetivo evidente de advogados de defesa é inocentar da acusação, da denúncia, os seus clientes, e não entrar numa discussão de narrativa com a Globo se houve ou não uma tentativa de golpe com pessoas armadas com estilingue, bola de gude, e esses são aqueles que suspeitamos eram infiltrados, porque a maioria, sim, estava armada de Bíblia e bandeira do Brasil, ou no caso da Débora dos Santos,
um batom. Tudo isso, repito, é ridículo, é um teatro. Nós já sabemos qual é o resultado desse julgamento, ou justiçamento, para ser mais preciso. Eu, particularmente, acho que Jair Bolsonaro tem coragem e deve ter alguma estratégia de estar presente e aceitar, de alguma forma, o martírio dessa condenação. Mas basta ver como seu filho, Eduardo Bolsonaro, já está mais solto ao ter tomado a decisão de se proteger nos Estados Unidos. Basta ver suas postagens cada vez mais subindo o tom e denunciando o que está acontecendo com o Brasil para valer. Eu, particularmente, acho que Jair Bolsonaro também poderia colaborar muito mais nessa luta dentro de uma embaixada americana, falando de forma bem mais enfática, veemente, denunciando o que realmente está acontecendo no Brasil. Não que ele não esteja fazendo isso, mas ele está fazendo pelas beiradas, dizendo que o Alexandre de Moraes é tudo, é vítima, investigador, Ministério Público, juiz. Mas ele poderia subir muito mais o tom e escancarar que o Brasil hoje não tem mais nenhum resquício de democracia ou Estado de Direito e fazer isso, de alguma maneira, tentando atrair a atenção do mundo para alguma forma de ajuda. Não existe bala de prata que vai vir dos Estados Unidos. Não existe Trump como um cavaleiro que vai resgatar o seu colega conservador das garras dos vilões da democracia brasileira. Isso não existe. Então é o povo brasileiro que vai ter que fazer alguma coisa a respeito. A questão que fica, claro, é o quê? Ainda dá tempo de fazer algo? A esperança é sempre a última que morre. Mas ao acompanhar esse teatro farsesco dessa terça-feira, fica claro o quanto mergulhamos na tirania. E reverter isso não vai ser obra trivial. É a mensagem triste, mas verdadeira, que eu trago aqui para vocês hoje. Pois é, mensagem triste e verdadeira, acho que são adjetivos corretos para aquilo que está acontecendo no Brasil. É realmente lamentável, uma tristeza. É um daqueles dias hoje em que a gente fica mais triste com o futuro da nação. Fabi Barroso, o Consta colocou vários pontos na mesa. Eu queria te ouvir sobre o aspecto jurídico, porque tivemos uma surpresa do Luiz Fux, que votou contrário à maioria dos seus pares, né, dizendo que esse processo não deveria ocorrer no Supremo, porque o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. É a segunda vez que Fux demonstra uma certa divergência. Foi no caso da Débora que ele pediu vista, né? Ou seja, na sua opinião, está acontecendo algo no Supremo ou esse processo já tem uma sentença escrita, é só uma questão de tempo? Bom, vou tentar primeiro, antes de responder essa pergunta aí fatídica, fazer um breve resumo da impressão que eu tive. Primeiro, Supremo Tribunal Federal não é lugar de julgamento de ação penal. Não é somente do presidente Bolsonaro, de todas. Né? Se a gente for olhar para isso, não é competência, não é o juiz natural e muito menos competência do Supremo trazer para si um julgamento assim, ponto a ponto, né, que primeiro tem o próprio recebimento, que seria a parte processual, se enquadra ou não numa denúncia, para depois enfrentar o mérito dessa defesa especificamente é cheia de minúcias, e isso não daria para o Supremo julgar, porque é uma corte constitucional e não há uma afronta constitucional direta. Então, primeiro ponto é esse. Então, concordo com o Fux e creio até que futuramente ele fará essa sustentação nos votos dele, que vai abranger exatamente esse ponto aqui que eu estou falando. Mas o Fux deixou muito claro, quando ele foi proferir o voto dele, no terceiro ponto ali, que ele estava falando sobre as nulidades, né, e ele disse, então, a respeito da competência da primeira turma, especificamente, porque até ali o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, seguido pelo ministro, agora eu me lembro o ministro que antecedeu, se eu não me engano foi o Dino e depois o ministro, então, Fux, né, que depois falava a Carmen Lúcia e depois o Zanin. Foi essa a ordem do julgamento. Então, logo após das duas falas, que estavam normalizando e normatizando a mudança que houve há 2 semanas atrás em questão da competência da primeira turma, ou se deveria ser levado a plenário. Né? Então, eles estavam dizendo essas baboseiras, me desculpe, mas não tem palavra melhor para expressar isso, quando o Fux colocou a bola no chão e falou, pera um pouquinho, essa questão não é tão pacificada assim.
E quando ele trouxe esse argumento, ele ainda estendeu o argumento do tipo, vocês precisam definir se essas pessoas são importantes demais para poder fazer parte de um julgamento no Supremo, ou se elas são pessoas que não importam como vocês querem dizer nas entrelinhas. Então isso ficou muito claro. Em outra parte, também, em um dado momento, eu sei que já voltou para mim, mas hoje essa bola aqui é minha, né, dada aqui até a área, mas quando também voltou para o Fux, em outro momento, ele disse assim, muito frontalmente para os ministros, isso me deu uma animada mesmo, né, de dizer a eles que não concordaria com 9 modificações de delações, ou seja, 9 delações de Mauro Cid, que aquilo nem se passava perto de algo legítimo e que ele iria se reservar o direito de desconfiar isso. Ainda bem. É um voto apenas nessa turma? É um voto apenas nessa turma, mas que tem total importância, primeiro, para que se abram divergências e para que futuramente isso será, com toda certeza, julgado novamente pelo Pleno do Supremo e só não sendo unânime para poder dar mais força e abrir essas divergências. Eu creio que no Pleno do Supremo seria diferente? Não sabemos, mas é um direito, né? É um direito, já que insistem em submeter todos esses investigados ao Supremo Tribunal Federal. E aí deixando claro também que das defesas possíveis, era muita gente ali, mas foi brilhante, brilhante. A defesa de um advogado que realmente, né, sempre advogou ali para Lava Jato, então, contrário à Lava Jato, que é o José Lins Mendes de Oliveira Lima, que o advogado Braga Neto, fez uma defesa técnica que, para mim, ali, se fosse o direito realmente sido enaltecido, falaria, se fecha-se tudo, vamos mandar que vai refazer tudo isso, porque está tudo errado. Em 15 minutos, ele conseguiu deixar no chão qualquer tipo de argumento. Então, parabéns ao advogado, a gente tem que realmente parabenizar. E o advogado do presidente Bolsonaro também fez uma defesa primordial, falando de pontos específicos que o pessoal já está implicando, mas ele está correto. Né, está correto em diversos pontos. Então, aqui ao longo do programa, não vou monopolizar a fala aqui, mas aí a gente traz um pouco mais dessas impressões e o desdobramento no mundo jurídico, que não está aceitando essa petulância, essa arrogância dos ministros do Supremo, que chamaram para si algo tão importante e sem a participação devida das defesas e das provas trazidas aos autos. Né? Isso é mentira que eles tiveram acesso integral aos autos. Isso realmente não aconteceu. Pois é, né? Se tivesse, de fato, uma lei contra as fake news, só as mentiras que foram pronunciadas pelos ministros do Supremo valeriam vários processos. Fabi, antes de passar a palavra para o Silvio, Fabi, só um ponto que eu queria te perguntar telegraficamente. Você acha que esse processo vai durar quanto tempo e o Bolsonaro terá direito automático de recorrer ao plenário, ao pleno, ou isso poderia acabar na primeira turma? Não, ele não vai ter esse direito automático ao pleno. O pleno que eu digo é lá na frente, um dia, quem sabe, se o Brasil realmente não caminhar para uma ditadura consumada em outras áreas, porque a jurídica já era, né? Mas esse julgamento, a tendência é ser muito mais rápido do que eu imaginava. Estão queimando, fritando partes, provas, não estão ligando para as nulidades, estão pouco se importando se amanhã vai acontecer, como aconteceu na Lava Jato, de pegarem alguns pontos e falar isso aqui está tudo errado e está nulo. Porque se fosse assim, eles já teriam recomeçado, porque realmente já tem nulidades patentes. Então, vai ser um julgamento ultra rápido, eles não vão se furtar de marcar sessões extraordinárias, e a gente já viu ali que é um petit comitê. É todo mundo igual, como diria minha mãe, vaquinha de presépio, só concordando com o ministro Alexandre de Moraes. As poucas divergências a gente pega, abraça, faz carinho e torce para que o ego ali fique inflado e continue desse jeito. Então, Fux, que Deus proteja a sua vida. Silvio Navarro, sua análise política sobre esse julgamento. Hoje o presidente Bolsonaro deu uma entrevista para o Financial Times, dizendo que há sim uma ditadura em andamento no Brasil, e o Financial Times escreveu exatamente isso, né? Aqui o Bolsonaro pediu ajuda internacional para tentar evitar que o Brasil se torne uma ditadura consumada, como a Fabi falou. Sua avaliação política, e chegará a cavalaria americana para nos salvar?
Não, acho que não. Acho que o próprio comentário do Rodrigo Constantino já trouxe essa observação. Não adianta esperar que a Casa Branca envie um cavaleiro para salvar a democracia no Brasil. Mas é evidente que tudo o que está acontecendo chama a atenção de um Estado como os Estados Unidos da América, uma nação que tem a liberdade como premissa e valor inegociável. Então é evidente que algo virá, algum tipo de sanção previsível, mas não imaginar que alguém vá salvar a democracia brasileira de fora das nossas fronteiras. Eu acho que são vários aspectos, a Fabi já trouxe alguns, a gente pode dar algumas voltas aqui no tema, Caute. O que eu queria destacar é o aspecto da farsa política, policial, porque não, e judicial que nós estamos vivendo. E o peso que isso tem para o futuro, porque as páginas de história, quando remeterem ao que nós estamos assistindo, ainda é um julgamento preliminar, de admissibilidade, né, da denúncia, mas quando as páginas forem retratar tudo que a gente está assistindo, provavelmente coisas piores já aconteceram. Não estou sendo pessimista, pelo contrário, eu sou um otimista por natureza, mas isso gera uma insegurança jurídica na população ainda maior do que a já instalada. Porque, afinal de contas, é a Suprema Corte, a última corte recursal, quem está dando diretrizes na contramão do direito, da boa doutrina, do devido processo legal, da nossa Constituição. Então, é claro que isso vai ter um efeito cascata. Isso provoca jurisprudência e gera uma insatisfação na população, que, neste momento, está assombrada com o casuísmo. O que nós estamos assistindo é o casuísmo. É uma lei sendo pisoteada com base num relatório que é uma farsa, é um colchão ali cheio de uma colcha de retalhos, uma narrativa, uma trama hollywoodiana que talvez o cinema não comprasse de tão ruim. Eles foram encaixando peças para tentar chegar ao que eles querem, que é prender o presidente Jair Bolsonaro. Se conseguirão, nós vamos assistir a tudo isso. Mas essa acusação ela será aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Para finalizar, queria destacar 2 pontos. Em relação ao voto do ministro Luiz Fux, que a Fabi trouxe, eu acho importante a manifestação dele, ainda que seja numa turma de 5, porque ele é o único juiz de carreira de verdade ali. Alguém que de fato conhece a magistratura e os seus caminhos. Ele não tem a bile do Alexandre de Moraes, ele não tem a paixão política do Flávio Dino, e muito menos tem lado como Cristiano Zanin, advogado da parte mais interessada politicamente no desfecho de tudo isso, que é o Lula. Ele foi advogado do Lula, ajudou a tirar o Lula da cadeia com a benevolência, para ser cuidadoso, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, são juízes sob suspeição. E finalizando de verdade, a questão do depoimento do Mauro Cid é a única pilastra de toda essa acusação, feita de forma fragmentada. E o Fux também chama a atenção para isso. Ele fala, olha, vejo com reserva, palavras dele, o fato de o delator, o colaborador, comparecer 9 vezes, para ir acrescentando. Ou seja, dá a entender que, de fato, estavam buscando um mosaico, estavam buscando um roteiro. Então, isso, seguramente, quando da análise do mérito lá na frente, talvez o Fux tenha um voto balizar em relação à nulidade da delação do Mauro Cid. Bom, acho que em relação à pressão ou coação, foi o Cid quem disse e a Veja publicou. Darcio, sua opinião também, sua análise sobre esse primeiro dia de processo e também a coragem, né, do presidente Bolsonaro de aparecer frente aos seus carrascos, de fato, diferente do presidente Lula, né, que quando foi preso, foi condenado, estava se escondendo dentro da sede do Sindicato dos Metalúrgicos aqui no ABC de São Paulo. É bem diferente a situação, né? Era culpado, no caso do Lula. Bolsonaro não tem nada a esconder e ele pode, sim, encarar a verdade a qualquer tempo e mostrar a sua face diante daqueles que querem lhe prender. E eu acredito que o Rodrigo Constantino tem muita razão. É um pouco contraditório o Bolsonaro dizer ao Financial Times que a gente vive num regime ditatorial e, ao mesmo tempo, não buscar abrigo ou proteção diante daquilo que é realmente um regime ditatorial, e eu concordo com ele. Esse julgamento começou com uma fala de Alexandre de Moraes sobre uma espécie de possível sequestro dele, do Alckmin e do Lula. Ele fala sobre neutralização de alvos. Eu até trouxe para o Cláudio
um monitoramento que estava sendo feito por um determinado grupo ao Pacheco e ao Lira, dois presidentes de poder. Isso sim é um plano de monitoramento de autoridades públicas por um grupo que, diferente daquele grupo que participou do dia 8, tem poder para neutralizar alvos. Porém, eu não lembro de ninguém dizendo que esse era um ato antidemocrático. Nós estamos falando de presidentes de poderes monitorados. E me pergunto também qual é a isenção desses presidentes de poderes de atuarem, uma vez que a gente sabe quem comemorou a vitória de Lula. Tem um outro plano também, que ficou bem conhecido e a revista Oeste mostrou para o Brasil inteiro. Ou cogitação deixou de ser plano. Um plano para sequestrar Alan dos Santos. Jagunços sequestrarem Alan dos Santos. Quem formulou ou quem cogitou essa possibilidade? Auxiliares de Alexandre de Moraes. Então, eu acho que o Brasil sabe muito bem o que é cogitação e o que é plano, o que é perigoso e o que não é. A verdade é que o Brasil só não pode mais saber o que é verdade e muito menos o que é justiça. Meu amigo Carlos Cauti. Pois é, Jorge Serrão, também uma avaliação sobre esses aspectos políticos. Inclusive, Serrão, na sua opinião, mesmo que Bolsonaro for condenado, como tudo indica, será, e como a Fabi falou, será em tempo recorde, ou seja, temos um processo já escrito que será express, né? Na sua opinião, o que vai acontecer com a direita brasileira? Essa visão, essa tentativa de eliminar o líder da direita brasileira vai criar problemas nas eleições de 26 ou o eleitorado vai se manter compacto e simplesmente encontrar uma nova liderança para disputar as eleições? Vamos ser curto e grosso. O parlamento hoje foi algo que muita gente percebeu e estranhou. O ministro Alexandre de Moraes estava num nível de tensão acima do normal para ele. Parecia que o ministro tinha se humanizado, tornou-se alguém com preocupação. Talvez porque o jogo seja muito bruto. Talvez ele esteja ali no módulo ativado de missão dada, missão cumprida. E a missão tem que ser entregue. Quem mandou entregar? Essa é a grande questão. Mas isso vai ficar para diante. A prospecção dessa história toda, ela é bastante curiosa e tem que ser levada em análise séria. Por quê? Desde que saiu a condenação já praticamente sacramentada da cabeleireira Débora Rodrigues, a coisa ficou feia. Foi uma espécie de batom na toga. Pergunta para as pessoas na rua o que elas estão achando disso. É assustadora. A opinião das pessoas, no caso Débora, mobiliza mais até do que uma eventual condenação pesada a Jair Bolsonaro. Conversem nas ruas que vocês verão isso. Se mandarem fazer uma pesquisa de opinião sobre esse assunto, a popularidade da instituição Supremo Tribunal Federal ficará ainda mais comprometida. Então, esse é um ponto para ser analisado lá na frente, porque ele vai ter um efeito político direto. Uma eventual condenação mão pesada a Jair Bolsonaro, com possibilidade de prisão, ou com restrição de sua liberdade, tornozeleira eletrônica, obrigação de ficar em casa, não poder fazer qualquer espécie de campanha eleitoral, não ter acesso à rede social, tudo isso pode transformar Jair Bolsonaro em alguém ainda mais popular do que ele já é. Então, o efeito colateral de tudo que está acontecendo agora pode aumentar ainda mais a popularidade de Jair Bolsonaro. Aliás, se o nosso sistema de poder no Brasil pensasse um pouquinho melhor, tivesse uma visão estratégica, não raciocinasse dentro da bolha, eles teriam concluído lá atrás que fazer tudo isso contra Bolsonaro só beneficiou ele e o tal do bolsonarismo. E a esquerda vingativa está só em decadência. Olha, hoje eu vou fazer até algo especial, porque eu tô observando aqui o pessoal num desânimo absurdo, e a gente entende, né? Quem não está desanimado? Então, antes de você deixar o seu like, curtir, compartilhar e comentar, eu vou lembrar vocês de algo aqui que eu tava até separando, mas, né, Deus é que sabe das coisas, mas eu vou aproveitar aqui, deixa eu só achar bonitinho pra colar junto aqui. Pra quem segue ou pra quem não segue, vamos lembrar de uma coisinha bem importante. Efésios 6:13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Gente, acreditem nisso. A nós cabe a fé, a nós cabe manter a batalha gloriosa. E é de batalha em batalha, de glória em glória, tá? E eu
eu sei que é difícil. Então, munidos dessa fé, eu sei que a gente pode persistir para um Brasil melhor, que eu sei que é a intenção de muitos que nos assistem, que tem realmente esse coração, que faz a oração do justo, e o justo não volta sem resposta. Então, o melhor apoio que você pode dar para nós, que estamos aqui dedicando nosso tempo e etc., é compartilhar nos grupos, deixar seu like, fazer realmente essa propaganda a favor da Bradock Show, que carrega também esses princípios, que não é fácil, em tempos de perseguição, e aqui eu tô falando inclusive de religião, a gente continuar, né, com que nos mantém sólidos e firmes na rocha. Então, eu tenho certeza que você vai dar o like depois disso, e que você vai comentar e vai nos ajudar, né, vai também parar de resistir às falácias que falam aqui da Bradock, e vai entender que aqui tem um timaço que realmente está brigando para um melhor, mais ético e mais justo no Brasil. Pois é, esse caso da Débora provavelmente foi também um divisor de águas, inclusive pelo voto do Fux, né? Ou seja, alguém lá dentro está percebendo que isso é uma bomba na popularidade já baixa do STF, mas de fato está demonstrando a desumanidade das decisões da corte perante a opinião pública brasileira. Antes de passar para a análise do mérito das defesas que o Fabi trouxe, porque temos uma pauta sobre isso, né? Eu queria passar para a quinta pauta de hoje, porque começa a ter uma crítica à atuação do STF também por parte de juristas notariamente de esquerda, como o professor Walter Mayerowitz, que afirmou durante uma entrevista à CNN que o STF se finge de isento em julgamento do 8 de janeiro. Ele criticou o Supremo, né, e disse que o Supremo Tribunal Federal está questionando muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, como a limitação de prazos de defesa, criticou a transferência da análise de impedimento e a suspensão da turma para o plenário, sugerindo uma manobra para limpar o julgamento. Sobre as penas aos condenados do dia 8 de janeiro, o jurista criticou a mão pesada do STF, citando casos de punições desproporcionais, isso mesmo sem poupar o ex-presidente Bolsonaro de críticas, porque Mayerowitz disse que o Bolsonaro se finge de inocente. Fabi Barroso, voltando com você que também é jurista, o Walter Mayerowitz, que tudo pode ser menos que taxado de ser bolsonarista, é apenas um de vários juristas de várias tendências ideológicas, políticas, que estão começando a questionar o comportamento do Supremo. Agora com mais veemência, mas já no passado se ouviam algumas poucas vozes que criticavam isso. Será que a turma da esquerda está acordando e pensando que um dia tudo isso poderia ocorrer contra eles também? Eu acho que nem tanto. Vamos com calma. Eu acho que realmente algumas vozes estão se levantando porque é muito evidente as ilegalidades e a ausência até de privilegiar o que mais demonstra que somos uma democracia realmente, que é ter a liberdade de defesa, né, a ampla defesa, o contraditório, acesso integral aos autos. Então, hoje, especificamente, os advogados não entraram no mérito, né, da questão, mas eles tiveram que falar um pouco a respeito do mérito, porque as provas processuais que anulam, que acabam tornando nulo esse julgamento, e, portanto, o pedido das defesas eram por inépcia da inicial, e eles têm razão, essa petição da PGR é inepta, ela não serve para nada a não ser para arquivar. Então, isso, realmente, eles tiveram que dar o braço a torcer, como esse advogado mencionado. Nós tivemos algo assim, eu não sei nem aditivar corretamente, mas, inclusive, eu vi repercutindo até em grupos onde tem professores da USP, de todas as federais aí, e dizendo da parte onde o ministro Alexandre de Moraes divagou sobre o duplo grau de jurisdição. É escandaloso, né? Ele quis dizer, não, ele disse que o colegiado, né, por ser uma decisão colegiada ali, ela substitui o duplo grau de jurisdição que está na Constituição. Gente, esse argumento é tão tosco, é tão ultrajante contra a justiça brasileira, as nossas leis, os princípios mais basilares, que é difícil sustentar. Então, realmente, mostra a característica de perseguição política. E também o tempo que o ministro Alexandre de Moraes perdeu no trabalho que ele fez em glossários, em PowerPoints mais modernizados e na quantidade também de tempo e de palavras para se justificar. E realmente ele está muito magoado, né, que as pessoas estão dizendo que ele está condenando velhinhas com Bíblia na mão. Mas ele esqueceu só de uma coisa. Primeiro, que bastaria uma velhinha, né, de Bíblia na mão, que já seria chocante ser condenado dessa forma, de forma irregular pelo Supremo. Mas ele esqueceu que para uma das pessoas foi pena perpétua, pena de morte, pena de perpétua para a família e pena de morte, que é o Clezão.
Então, por mais que ele queira dar desculpas, por mais que ele queira falar para essa sociedade de acadêmicos, gostaria de dar esse recado a todos os ministros, principalmente aqui da primeira turma. Estão sendo acompanhados por acadêmicos, estão sendo zoados, é a palavra mais correta, porque não se sustenta os argumentos jurídicos criados para tentar perseguir e fazer a concreta pesca probatória. O Dino tentou dar uma, vamos rir disso, pegou o pior, porque realmente não tem fatos concretos, foi alvo definido. Então, o ministro Alexandre de Moraes chegou até a falar disso, que estavam indo atrás de fatos. Não, foram atrás de alvos, e todo mundo sabe disso. Pois é, Fabi, porque velhinhas com Bíblia tinham, sim, mais do que uma, né? Mulheres com mais de 70 anos de idade estão lá sendo processadas, eventualmente condenadas. Temos também casos... O Clesão, por exemplo, é impressionante como em nenhuma entrevista que eu vi nos últimos dias, em nenhum veículo da velha mídia, o nome do Clesão foi sequer citado. Clesão não existiu para essas pessoas e ninguém se questionou por que Alexandre de Moraes, por 3 vezes, não analisou os pedidos dos advogados para que ele pudesse cumprir em casa, mesmo tendo problemas de saúde, a prisão preventiva, E ninguém quer falar sobre esse abuso máximo. Sem contar, claro, o caso da Débora, que já conhecemos e comentamos, Pois é, e o presidente Bolsonaro, que declarou que caso ele seja preso, ele prevê seja morto em 30 dias. O ex-presidente fez essa declaração alarmante durante o julgamento do suposto golpe, uma declaração contundente, onde ele disse, abre aspas, não tenho a menor dúvida de que em 30 dias, no máximo, me matam, fecha aspas. Ele acrescentou que seria envenenado, e esta declaração ocorre no momento em que a primeira turma do Supremo julga se Bolsonaro e outros 7 aliados se tornarão réus por suposta tentativa de golpe de Estado. Se a denúncia for aceita, o ex-presidente poderá responder por 5 crimes, incluindo a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Darcio, sua opinião sobre essa declaração de Bolsonaro? Assim, Bolsonaro preso já seria um mártir que acabaria galvanizando a direita brasileira. Um Bolsonaro morto em 2025, poucos meses antes das eleições de 26, o que provocaria na opinião pública desse país? Olha, é óbvio que isso seria uma comoção, é óbvio que isso levantaria ainda mais, despertaria e outras pessoas que não perceberam que estamos no regime de exceção. É óbvio que isso seria impactante. Mas a gente está lidando, isso é importante deixar claro, a gente está lidando com uma inteligência que tem mais de 1 século de experiência revolucionária e que já praticou tudo isso que eles estão fazendo. Não faz diferença alguma. Assistam, tem um filme, eu acho que tem em algum streaming aí, que é A Vida dos Outros. Vocês vão ver o método de interrogatório, a forma como se aponta a possibilidade de se sequestrar esposas e filhos, caso o colaborador não der a delação que aquele que interroga deseja. Todos sabem o que eles já fizeram e a gente está assistindo novamente. Eu repito, insisto na tese que o Rodrigo Constantino trouxe no início desse programa. Se ele sabe que é um regime que não vai julgá-lo de forma justa, se ele sabe que existe a possibilidade de sua prisão, se ele sabe que sendo preso ele será morto, qual é a razão, o que justifica ele não buscar uma proteção? O problema todo, e olha, Cauti, o nosso desespero, eu, Serrão, o Silvio, a Fabi, a gente não pode falar o que a gente acha, porque todos estão em perigo. Aqueles canais que resolveram abrir para o seu público opiniões ou relatar os fatos, assim como revistas que resolveram falar a verdade para a população, foram fechados ou censurados. Esse é o momento que o Brasil vive. Ou seja, eu não posso dizer a razão pela qual Bolsonaro corre risco. E a gente tem alguma dúvida ainda de que o momento é sério e é grave? Então, eu não consigo compreender algumas das entrevistas do Bolsonaro nesse sentido, porque se ele sabe disso, por que ele não buscou abrigo? É um apelo que eu faço, assim, até para compreender as ações dele. Ele vai lá, frente a frente, muito corajoso, ok. Mas aquilo não é um julgamento. Acho que está todo mundo observando que não é um julgamento.
A Fabi hoje chegou exausta aqui de escutar uma série de absurdos, de mentiras. Então, por que não buscar um abrigo, uma proteção? Por que não gritar ao mundo o que está acontecendo aqui? É incompreensível. Pois é, né? A coragem é apreciada, mas também a gente vê que isso pode não levar a nada, possivelmente, porque considerando aquilo que a gente está ouvindo, vendo e ouvindo do Supremo Tribunal Federal. Agora, só terminando esse ponto desse julgamento, por causa por óbvias razões, né? Por causa da importância desse acontecimentos. Agora, temos também. Vamos falar um pouco das defesas, porque eu queria falar com a Fabi, porque as defesas de Bolsonaro, de Garnier, de Braga Neto apontaram falhas processuais no julgamento do suposto golpe. Como a Fabi disse, eu também concordo com ela, o advogado mais brilhante foi o advogado do general Braga Neto, que, inclusive, ele no passado defendeu personalidades de esquerda, ele chegou a declarar numa entrevista aqui, defender a esquerda tem mais glamour aos olhos da própria esquerda na mídia ou na academia, por exemplo. Outros advogados também tiveram suas arguições excelentes. Por exemplo, o advogado do Bolsonaro lembrou que o ex-presidente facilitou a transição nas Forças Armadas e que o próprio ministro Múcio buscou sua ajuda para dialogar com comandantes militares. A defesa de Garnier, o almirante Garnier, apresentou nota oficial da Marinha negando que em qualquer momento houve ordem, planejamento, mobilização de veículos blindados e chamando os investigadores de romancistas da Polícia Federal. E o defensor de Braga Neto questionou diretamente os ministros. Como posso exercer o direito de defesa se não tive acesso ao que foi apreendido na casa do meu cliente? Fabi Barroso, essas defesas, inclusive são preliminares, ainda não chegamos no mérito da coisa, apenas são defesas preliminares, já detonam esse processo. Mas é interessante essa questão do advogado Garnier, que trouxe até provas documentais, dizendo que não houve nada disso envolvendo a Polícia Federal, que já nos últimos meses teve um papel bastante, no mínimo questionável, né, daquilo que aconteceu em relação a essas investigações. Sua análise sobre a defesa dos réus. Olha, bem lembrado aí a defesa do Garnier, que realmente foi espetacular. Nós tivemos tantas, né, que fica até fora do que a gente consegue falar aqui pelo tempo, mas realmente ele trouxe fatos consumados de que isso é um verdadeiro escândalo. Inclusive, ele discutiu, e outros advogados também, eu traria isso como uma das peças fundamentais, que é a tal da minuta, né? Minuta do golpe, que não foi impressa, aqui foi achada no escritório do Anderson Torres, só encontrou digitais do próprio Anderson Torres e do delegado, acho que do advogado, né? Também tem aí a frágil, e a gente sabe que é um assunto secundário, mas faz parte dos 34 réus. Já vou falar réus, tá, gente? Porque essa admissibilidade aí é óbvio que vai acontecer. Então, não estou fazendo ato falho igual o Zanin, não. Mas esses réus, a gente já sabe que especialmente a defesa do Felipe Martins e os fatos em relação ao Felipe Martins, se decidirem mantê-lo, né, como um dos réus nesse processo, vai vir à tona tudo isso que eu estou falando. Teve um dado momento que eu chamaria atenção também em relação a uma fala muito curiosa do ministro Alexandre de Moraes, que ao acusar, né, porque ele já está se equiparando realmente com a função da PGR, andando encasadinho ali com o Gonê, mas ele fez uma afirmação que eu realmente aí quase caí do sofá, que nem tem como, mas eu quase caí. Que ele falou que o pessoal que não aceitou fazer acordo, né, que foi oferecido, é porque essas pessoas insistiram que queriam uma intervenção militar. Olha, eu gostaria, inclusive, de ouvir, né, os advogados desses réus aí que não aceitaram o acordo de não persecução penal, e se realmente foi essa a motivação dada, né? Pelo que eu sei, não, né? Eles ali não concordam com a injustiça e as nulidades do processo. Agora, insistir numa intervenção militar, realmente, eu tenho certeza que de todos os denunciados, essa narrativa de querer realmente um golpe militar, você não acha respaldo. E aí eu junto aí no gancho da defesa do comandante da Marinha, o Garnier. Porque o Garnier, realmente, ele não conseguiria fazer nada sozinho. E pelo que foi dito ali pela defesa, ele defendeu, e até o presidente Bolsonaro também já falou isso em outras oportunidades, que ele discutiu uma minuta de estado de sítio, que está na nossa Constituição Federal e que depende da aprovação do Congresso Nacional.
Então, cai por terra, não é nada golpista, né? Se fosse golpista, não teriam passado o bastão já no começo de dezembro, como disse a defesa do presidente Bolsonaro. Então, esses fatos que falam sobre o mérito em si, né, sobre como é falível a delação do Cid, dita em 9 oportunidades diferentes, e que vários advogados foram ali firmes em dizer que Cid mentiu. Né? Eu creio aí que eles têm provas substanciais para dizer que Mauro Cid mentiu. Se mentiu, que eu acho que muito provavelmente, ele foi aí, talvez, quem sabe, e quem não sabe também, mas muito provavelmente coagido. Nós temos as imagens, né, que o próprio ministro Alexandre de Moraes disponibilizou dos autos. E aquelas imagens mostram o ministro ameaçando a família do Mauro Cid. Então, nós temos aqui mais do que motivos sobrados para duvidar desse teatro mequetrefe que fizeram os ministros. Né? Eu estou enaltecendo o Fux na esperança de que aquela divergência acordem, né? Quem ali ainda vai tentar se salvar de alguma maneira. Porque, institucionalmente falando, nós não temos uma corte constitucional, nós não temos a quem recorrer. E aqui eu falo como cidadã brasileira, como advogada, que também não temos, e ainda falo como jornalista, porque dependendo do espectro que nós estamos, nós não temos a mínima chance. Então, isso precisa ficar registrado no dia de hoje. Eu me junto aos nobres e colegas advogados que fizeram um bom trabalho na tentativa de dar nulidade a esse processo que se encontra completamente viciado. É a tal da árvore envenenada. Pois é, o Serrão queria a palavra, só relembrando justamente, Fabi, você disse, não temos para quem recorrer, nós jornalistas, até me pergunto se somos corajosos demais ou iludidos demais, né? Mas acho que mais a primeira. Jorge Serrão. Apenas uma ressalva importante, que não é provável que o Mauro Cid tenha mentido. Não passa por essa hipótese. O que parece que aconteceu é que grande parte do depoimento dele, foram 11, só aproveitaram 9, grande parte do depoimento dele, o que fala a verdade, não entrou naquele inquérito, não. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.